Olá, bem-vindos à nossa aula de Administração Financeira e Orçamentária. Aqui nós vamos ver a primeira parte desse conteúdo. O item de estudo nessa aula é o financiamento das operações da empresa. O conteúdo está disponível no texto 2. Esse é um conteúdo que basicamente está restrito à aplicação de fórmulas, tá? Então, aqui nessa primeira parte, nesse vídeo, né, primeira parte da aula, nós vamos conhecer as fórmulas. Então, a primeira fórmula que eu preciso conhecer é o giro de caixa. Então, o giro de caixa é um indicador financeiro que mostra quantos ciclos financeiros, lembra da aula passada, CF, ciclo financeiro, o caixa de uma empresa tem por ano. Ele informa um número absoluto de vezes que o capital circula, ou seja, entra e sai do caixa da empresa em um período de 12 meses. E aí nós temos a fórmula, que também está disponível no texto 2. Giro de caixa igual 360 dividido pelo ciclo financeiro. Lembrando que vamos usar sempre o ano com 360 dias, que é o ano contábil. Necessidade de caixa. O resultado encontrado indica quanto de recurso a empresa precisa ter em reserva para financiar suas operações. Aí nós temos a fórmula. Então, que itens que eu preciso buscar para resolver essa fórmula? Despesas totais do ano e o giro de caixa que eu encontrei na fórmula anterior. Giro dos estoques demonstra em quanto tempo os estoques são transformados em vendas. Então, quais as informações que eu tenho que buscar? O valor referente ao custo dos produtos vendidos, e aí eu vou dividir esse valor pelo valor médio dos estoques. O resultado vai me dar o giro dos estoques. Quantas vezes os estoques estão girando na empresa? Período médio de rotatividade de estoques, PMRE. A aplicação da fórmula permite identificar em quantos dias a matéria entra no estoque, é processada e é vendida. Então, como que eu calculo essa fórmula? 360 dividido pelos giro dos estoques. Período médio de recebimento de vendas, PMRV. O resultado indica que a empresa financiou seus clientes por X dias. Então, aí nós temos as fórmulas. PMRV, o valor referente a contas a receber, vezes 360, dividido pela receita anual de vendas. Para calcular o giro de vendas, eu vou pegar 360 dividido pelo resultado que eu encontrar na aplicação da fórmula do PMRV. Período médio de pagamento de compras, BMPC. O resultado indica o prazo médio necessário para pagamento das duplicatas. Quais as fórmulas que eu vou aplicar aqui? Para encontrar o PMPC, o valor referente a duplicatas a pagar vezes 360, dividido pelo valor das compras anuais. Para encontrar o giro de compras, 360, eu vou dividir pelo resultado encontrado na fórmula PMPC. Agora vamos a um exemplo, o exemplo 2. Então, vamos continuar utilizando como exemplo a empresa do Edivar. Então, imagine que a empresa
do Edivar tenha despesas anuais de R$ 408 mil. Calcule sua necessidade de caixa, ou seja, quanto dinheiro ele precisa ter como capital de giro. Na aula passada, nós calculamos o ciclo financeiro do Edivar. Lembram? No exemplo 1? Então, agora nós vamos dar continuidade, usando a mesma empresa, para que vocês consigam entender a aplicação da fórmula. Então, aqui eu pedi a necessidade de caixa. Então, vamos lá. Primeiro passo, calcular o giro de caixa. Então, eu vou lá no texto e vou pegar a fórmula. Giro de caixa é igual a 360 dividido pelo ciclo financeiro. Giro de caixa é igual a 360 dividido por 50. Mas de onde eu tirei esse valor de 50 aqui? Eu tirei do exercício 1, que foi trabalhado na aula passada, tá? Então, 350 dividido por 50 é igual a 7,2. Ou, em questão de giro, eu sempre tenho que utilizar valores inteiros. Então, o giro de caixa do Edivar é igual a 7 vezes. Agora, vamos resolver o segundo passo, que é calcular a necessidade de caixa. Então, necessidade de caixa é igual a despesas totais do ano dividido pelo giro de caixa. Necessidade de caixa que foi informado no problema, nós temos as despesas totais do ano na empresa do Edivar eram iguais a R$ 408 mil. O giro de caixa encontrado na fórmula, no primeiro passo da resolução desse problema, na fórmula anterior, foi 7 vezes. Então, R$ 408 mil dividido por 7, eu encontrei o valor de R$ 58.285,71. Então, esse valor aqui de R$ 58.285,71 representa a reserva de caixa que a empresa de Edivar precisa ter ao longo do ano para financiar as suas operações. Então, o que é a necessidade de caixa? É a reserva de caixa que a empresa precisa ter para que ela consiga financiar tudo aquilo que está acontecendo, as operações do dia a dia. Então, para finalizarmos esse conteúdo, estará disponível na plataforma um exercício para aplicação prática de todas as fórmulas estudadas até aqui. Então, acompanhe o início da resolução desse exercício na próxima videoaula, que é a parte 2, tá? Então, ali eu vou começar a desenvolver a solução do exercício. Então, acompanhem esse início do desenvolvimento e aí vocês procurem tentar continuar resolvendo o exercício, ok? Até a próxima!